Olá pessoal, seja bem-vindo de volta. Eu sou o Arley, dando continuidade ao nosso curso de Spring Boot 3. Neste vídeo a gente vai fazer o mapeamento da entidade likes, que são as nossas curtidas, aqui de acordo com o nosso diagrama. Nos vídeos anteriores a gente já fez o mapeamento da tabela users e também da tabela de posts, que são as nossas postagens, então usuários e postagens. Agora a gente vai fazer a nossa tabela de likes, que são as nossas curtidas. De acordo aqui com o relacionamento, observe que a gente tem o relacionamento com o users, que é o users ID aqui do usuário, da tabela de usuário, e nós temos também um posts ID, que é o relacionamento com a tabela de postagens, porque um like ele é referente a um post, né? E quem curte, quem faz uma curtida em um post, também é um usuário. Então, aqui dentro da tabela de likes, eu preciso ter o relacionamento com os posts, né? Com a tabela de posts e também com a tabela de usuários. Ou seja, quem foi que realizou essa curtida? Foi o fulano de tal e ele curtiu o post X, por exemplo. Então, vamos lá, a gente vai fazer esse mapeamento desta classe, né, desta entidade. Então, voltando aqui no projeto, a gente vai aqui criar uma nova classe. E aí a gente vai aqui no pacote de entity, que é onde tem as nossas entidades, né? Então a gente vem aqui em Java, New Java Class. Vamos criar uma classe chamada de like. E agora a gente vai fazer adicionar as mesmas informações. Para facilitar aqui o vídeo não ficar tão curto igual o vídeo anterior, a gente vai usar o recurso do copia-cola para facilitar e ficar um pouquinho mais rápido, né? Porque é os mesmos dados que eu já digitei anteriormente. Então a gente tem aqui uma anotação de data, as de construtores para os dois tipos, com todos os campos e também com nenhum campo, que seria o construtor padrão. A gente tem o @entity para dizer que esta é uma classe mapeada do banco de dados. A gente tem o esquema, que é o nosso esquema tshare, e a gente vai dar o nome da nossa tabela aqui agora, que é likes, né? No plural. Aqui nessa tabela, a gente vai ter a mesma situação aqui, ó, que a gente também pode reaproveitar, pelo menos isso, que é o ID. A gente já explicou direitinho como é que funciona isso no primeiro vídeo da série do mapeamento de classes, então você pode estar olhando lá no vídeo também, caso você queira mais detalhes. Mas a princípio a gente tem aqui o identificador de ID para o nosso campo. A gente tem qual que é a estratégia, e aqui na estratégia a gente está dizendo que a gente está utilizando o sequence. Então aqui a gente precisa informar qual que é o nome da sequence, e a gente terá a sequence likes. Então vou copiar aqui e a gente vai adicionar nos demais, onde pede aqui no name e no sequence name. Então vamos informar aqui para que ele gere a sequence corretamente. Os demais dados aqui, ó, basicamente ele está dizendo que o valor inicial é o valor 1, aqui nesse parâmetro, e o allocation size também para 1. Ok, vamos lá. Então, quais são os outros campos que a gente tem aqui no like, né? Vamos voltar aqui no nosso diagrama. No nosso diagrama diz que a gente tem o created at e o updated at, e a gente tem basicamente agora os relacionamentos com a tabela post e também com a tabela users. Observe que basicamente em todas as tabelas a gente tem, quase todas pelo menos, né? A gente tem um created at e um updated at, que são os campos correspondentes à data de criação e à data de atualização. Então, para facilitar também, vamos reaproveitar esses dois dados. São dados que são repetidos entre as tabelas. Então a gente vai pegar aqui, ó, e adicionar logo aqui. E por último, a gente precisa adicionar mais dois dados, que são os relacionamentos aí de users e de post. Para isso, a gente vai declarar os tipos de dados aqui. Primeiro a gente vai criar o relacionamento com post. Então eu vou ter aqui um private, chamando a classe de chamando o tipo de dado post, né, que é a nossa entidade. E a gente vai dar para ela de post. E aí a gente precisa dizer qual que é o tipo de relacionamento, semelhante ao que a gente fez em post com o usuário. A gente vai ter um many to one, porque eu vou ter o relacionamento de um post pode ter a representação aqui, né, que cada like, né, vai ser de um post, né, e
um post pode ter vários likes. Então eu vou aqui adicionar o many to one. E além disso eu preciso adicionar o join column. E aí no join column eu tenho que dizer qual que é o nome da tabela, que é, desculpa, o nome do campo no nosso relacionamento. Que olhando aqui no nosso diagrama, ó, é o posts ID. Então eu irei adicionar aqui o posts ID. E aí semelhante agora para a tabela também de users, seguindo aqui o nosso diagrama, a gente tem um relacionamento com users no campo users ID. Então para isso a gente vai também criar aqui um objeto agora do tipo users, desculpa, do tipo user, da entidade user, chamado de user. A gente vai ter também o mesmo relacionamento de many to one, e também tem que informar qual que é o campo deste relacionamento, que é aqui o nome do campo chamado users underline ID. É isso, a gente já pode tá subindo o projeto. Eu irei parar o projeto, que ele está rodando, só para evitar que o seu reload, não sei se o reload vai gerar um novo campo. Então eu irei pará-lo, dar o stop. E aí ele já deu stop, na verdade. Então vamos dar um play de novo e ver o que acontece. A gente não tiver esquecido de nada, ele já vai startar. Ele startou corretamente. Vamos aqui no nosso banco de dados. E aí a gente vai vir aqui no nosso esquema e vamos dar aqui um refresh. Então vamos aqui no nosso esquema. A gente vai atualizar aqui o banco, né? Aqui a nossa guia. E agora a gente tem a nossa tabela aqui, ó, de likes. Ele já criou automaticamente nossa tabela de likes com os atributos que a gente definiu. Um ID, created at, updated at, posts ID e users ID. Prontinho. É isso, pessoal. A gente encerra esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e acompanhar o nosso curso. E nos próximos vídeos eu estarei dando continuidade com o mapeamento das demais entidades, tá? É isso, até a próxima.